Por que sofremos? Davi, Paulo, Yonjishu, Introdução e capítulo 1 de 14. Este livro sobre cura está baseado em meu testemunho pessoal. Durante vários anos experimentei uma provação severa e longa, e sofri horrendamente de doenças dolorosas, muito além de minha capacidade de descrição. Fui um caso crítico de tuberculose, sofri um colapso nervoso, tive problemas cardíacos, e amaguei um grave problema estomacal que exigia uma operação cirúrgica complicada. Na verdade, passei pelo vale da sombra da morte muitas vezes. Cada vez que me vi prostrado numa cama, doente, busquei a palavra de Deus com perseverante determinação. Eu queria vencer todas essas enfermidades pela graça de Deus, de tal modo que eu pudesse levar uma vida normal, sadia, mas que também eu me tornasse uma pessoa dedicada, que Deus pudesse usar, que ministrasse aos crentes e à sociedade. Não orei no sentido de receber o dom de cura, mas senti-me sedento demais, na busca de um Deus capaz de curar-me, para minha própria sobrevivência. Eu encontrei Deus em Jesus e dele recebi cura e vida superabundantes. Senti-me tão abençoado pela cura que Deus me proporcionou, que me vi fortemente responsabilizado por ensinar e orientar outras pessoas, irmãos e irmãs doentes, no caminho da saúde e das bênçãos desta vida. A provação das dores físicas jamais poderia ser devidamente entendida senão pelas pessoas que passaram pelos mesmos desesperos e tristezas. Essa é a razão por que me atrevo a tentar apresentar esta tremenda verdade a você. Do fundo de meu coração, eu sinceramente espero que meus irmãos e irmãs sofredores, centímetros seus leitos de dor, encontrem o mesmo Jesus que eu próprio encontrei, Jesus, que levou nossas enfermidades. E minha esperança é que todos se ajoelhem aos pés do Senhor Jesus e recebam a cura física também, de tal maneira que Deus possa ser glorificado mediante o restabelecimento desses crentes, visto ser essa vontade de Deus para todos. Pastor Davi, Paulo, Yonjishu. Por que sofremos? Davi, Paulo, Yonjishu. O testemunho da cura miraculosa, depois de 10 anos de sofrimento. Parte 1, capítulo 1 de 19. A cura divina no Antigo Testamento. Quando Deus criou o homem, a morte não existia. Entretanto, no belo jardim do Éden, Deus fez ao homem a solene advertência de que, se violasse determinada ordem, com toda certeza ele morreria. Assim foi que ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:16-17. Visto ser o homem composto de espírito e carne, é lógico que se diga que a morte do ser humano seria tanto física quanto espiritual. Enganada e controlada pela astúcia da serpente, o diabo, Eva comeu do fruto proibido. Em seguida, ela ofereceu a seu marido, Adão, e ele também comeu. Desta forma, ambos desobedeceram a ordem específica dada por Deus. O resultado foi que o julgamento da morte recaiu sobre ambos. És pó, e ao pó tornarás. Gênesis 3:19. Essa sentença de morte foi o início da tragédia humana. Por causa da violação da ordem divina, Adão e Eva morreram espiritualmente naquele instante. Quebrou-se a comunhão que tinham com Deus. Morte nesse contexto significa a separação de Deus, a fonte de toda a vida. A separação de Deus significou o início da corrupção humana. Deus interessou-se pelo destino do homem, e por isso retirou Adão e Eva do jardim do Éden. Deus sabia que se eles comessem da árvore da vida, seus corpos viveriam para sempre, mas seus espíritos jamais seriam restaurados à vida. Assim, para que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden. Gênesis 3:22-23. Passou a vigorar então a lei da vida e da morte e, desde esse instante, o ser humano tem estado sob o poder da morte. Esse poder começou a destruir a vida humana, e a morte física passou a dominar o mundo todo. Visto que a morte física e espiritual do ser humano foi resultado do pecado, sua restauração espiritual e física deveria ocorrer mediante a redenção do pecado. A morte física que domina o ser humano veio precedida da morte espiritual. Essa doutrina está bem esclarecida no livro de Jó. Ele, o desastre, devora os membros do seu corpo. Sim, o primogênito da morte devora os seus membros. Jó 18:13. O primogênito da morte significa que a morte do espírito sobreveio primeiro, e essa morte do espírito abriu caminho para a doença, a fim de que esta devore o corpo humano. Logo após a morte do espírito de Adão, a carne começou a sucumbir, devorada lentamente pelo primogênito da morte, a morte do espírito, que resultou no processo de envelhecimento e morte. No começo, o corpo humano feito por Deus tinha tanta saúde que às vezes era preciso que decorressem 1000 anos para que o poder da morte física o vencesse. Nos dias atuais, centímetros, nosso mundo moderno em que a iniquidade do ser humano é desmesuradamente grande, em menos de 100 anos o poder da morte subjuga nosso corpo. Isto demonstra que o homem agora está terrivelmente acorrentado pelo pecado e iniquidade. A morte de nosso espírito é seguida da morte de nosso corpo. Quando o homem perdeu o seu caminho, logo perdeu a esperança. Ele sabe, em seu coração, que lhe falta algo. Se o ser humano não reconhecer que seu problema é de ordem espiritual, e não se voltar para seu Criador, e dele receber a paz e a restauração da comunhão com Deus, a criatura humana continuará a vagar,
tornando-se presa das doenças. Sabendo que o poder da morte mantém um relacionamento íntimo com nosso espírito, deveríamos procurar curar as enfermidades do corpo, não apenas mediante a medicina, mas também mediante o atendimento de nossas necessidades espirituais, visto que a morte de nosso espírito sobreveio mediante o pecado. É por isso que Tiago escreveu: confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Tiago 5:16. Podemos concluir, portanto, que o perdão de nossos pecados e a cura de nossas doenças foram incluídos na graça redentora de nosso Senhor Jesus. Alguém poderia perguntar: por que então nós morremos fisicamente, embora tenhamos recebido o perdão de pecados? Sim, morremos, ainda que tenhamos sido perdoados de nossos pecados. Fomos perdoados por dádiva gratuita. Depois da experiência da regeneração, continuamos a andar aos poucos na direção da santidade, até que o Senhor Jesus regresse do céu, para tornar nosso corpo e espírito perfeitos nele. Então receberemos o corpo glorificado, pela ressurreição. Assim diz a Bíblia: o último inimigo que será destruído é a morte. 1 Coríntios 15:26. Se recebemos a regeneração como as primícias do Espírito Santo, mediante o poder redentor de Jesus Cristo, não é natural que nosso corpo, como as primícias da ressurreição, receba também boa saúde. Visto que a morte de nosso espírito e corpo resultou do pecado, a solução final desse problema da morte também deve ser encontrada na graça redentora de Jesus Cristo, que apagou os pecados do mundo. Devemos lembrar-nos de que a cura divina tem seu alicerce na salvação que há em Jesus Cristo. Com a queda do ser humano, seu espírito separou-se instantaneamente de Deus e se sujeitou à morte. Assim é que a morte física passou a operar persistentemente no ser humano. De modo semelhante, quando recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nosso espírito é vivificado e instantaneamente libertado da culpa do pecado, e do poder do pecado. Nosso espírito se desprende imediatamente do reino da morte espiritual e, liberto do pecado, penetra na vida de Deus. Fica restaurada a nossa comunhão com Deus. O corpo humano recebe libertação do poder da morte vagarosamente, visto que a decadência física vai cobrando seu preço do ser humano por todo aquele período em que ele ficou afastado da comunhão com Deus. É evidente ao nosso raciocínio que a cura do corpo pode levar tempo, a menos que o Senhor providencie um milagre de cura e restauração instantâneas. Assim se expressou o apóstolo Paulo: se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus vivificará também os vossos corpos mortais, pelo seu espírito que em vós habita. Romanos 8:11. A frase vivificará também os vossos corpos mortais, pelo seu espírito que em vós habita neste versículo não se refere à ressurreição do corpo humano. Se significasse a ressurreição do corpo, poderia dizer o seguinte: vivificará também os vossos corpos que estão mortos. A frase vivificará também os vossos corpos mortais nesse versículo significa a cura divina. Significa que de nossas vidas serão removidas as doenças humanas, que são o princípio da morte física, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. 2 Coríntios 4:2. Ele, até aquele momento em que Jesus Cristo virá de novo do céu, todos os corpos mortais sofrerão as mãos do nosso inimigo, a morte. Depois que nosso corpo físico houver passado pela morte, ficará esperando o grande momento da ressurreição, quando sairá da sepultura. Mas a manifestação da vida de Jesus Cristo em nossos corpos mortais se faz mediante a habitação do Espírito Santo, que recebemos quando de nossa regeneração. Esse Espírito Santo que em nós habita expulsa as doenças de nosso corpo, que são as primícias da morte. Nós, cristãos, podemos viver aqui na terra livres de doenças. Se o Senhor nos chamar para o céu antes de Cristo voltar, simplesmente adormeceremos aguardando que ele volte. Glória. Se o Senhor Jesus voltar antes de dormirmos, nossos corpos mortais se transformarão instantaneamente em corpos imortais. A salvação de nossa carne inicia-se quando nós nos recusamos a aceitar as primícias da morte física, as doenças. A salvação de nossa carne se completará quando o Senhor Jesus vier de novo e nos der corpos ressurretos. Naquele dia, nosso último inimigo, a morte, será completamente destruído. Final do capítulo 1 de 14. Por que sofremos? Davi, Paulo, Yonjishu,